água, vou falar de saneamento básico no Brasil hoje. No aspecto legal, a gente tem algumas leis, algumas regulamentações que, vamos dizer assim, elas estabelecem, norteiam esse processo, né? Às vezes a gente, como usuário da água, ou como usuário de um sistema de esgoto, ou como usuário de uma rua, quando você tem uma rede pluvial, a gente às vezes não tem nem a noção exatamente do aspecto legal disso, mas isso tudo é regulamentado em lei. Às vezes isso pode não ser bem executado, ou não está sendo executado, como no Brasil, o saneamento ficou assim, não é que ficou esquecido, mas tem muito que se fazer na área de saneamento, né, Eli? Eu acho que o Brasil precisa investir muito ainda, caminhar muitos passos para tentar ficar, pelo menos assim, conseguir avistar os países de primeiro mundo, porque o saneamento é uma coisa que ficou meio de lado. Mas vamos falar das principais. A principal lei de regulamentação do saneamento hoje é a Lei 11.445. Né? Essa lei, ela é uma lei que foi criada em 2007, né? Em 2007, e ela vem norteando os 4 pilares do saneamento básico, que são a água, esgoto, que a gente chama comumente de esgoto, mas é resíduo sólido, né? As pluviais e o lixo, que é o resíduo, desculpa. É o lixo. O lixo, o esgoto. É o resíduo, que é o lixo, né? O esgoto, propriamente dito, a água e as pluviais, né? As águas pluviais. São esses 4 pilares do saneamento básico que essa lei, de certa forma, ela traz. E essa lei, depois vocês podem consultar, Lei 11.445, do saneamento básico, ela trouxe prazos para que os municípios, para que o Estado, para que todos os entes da federação se regulamentassem. Ou seja, criassem conselhos, criassem uma estrutura de saneamento básico. Aqui no Manhuaçu, recentemente, há uns 5 anos aproximadamente, atrás, 4, 5 anos, nós tivemos aqui a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano também é interessante vocês buscarem na Câmara, se conseguir, no SAI. Acho que onde eles conseguem esse plano? No SAI tem um exemplar do plano. Isso não existe ela online, precisa acessar, não, você sabe? Olha, eu não... No SAI existe uma cópia. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ir lá. O SAI provavelmente não vai poder fornecer, mas pelo menos vocês tomarem conhecimento. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele nada mais é que uma etapa de cumprimento do que a lei exige, né, do que a lei cobra, onde os municípios fizeram essa regulamentação. Ou seja, foi feito um estudo, o Hélio Jorge, que ele é funcionário do SAI, ele é motorista, ele é responsável, coordenador do distrito, de todas as instalações nossas aqui do distrito, e ele foi um dos membros, né, representante do SAI, mas também da sociedade, do município também, nesse plano, né, Eli? Na elaboração desse plano. Esse plano eles fizeram um estudo assim, eles foram em cada distrito, em cada comunidade, em cada área, cada Sacramento, São Pedro, Vila Nova, Vila Correia, alguns lugares vocês até voltaram, não foi? Foi conferência pública, consulta pública, audiências públicas. Audiência pública. Houve a participação popular no plano, entendeu? Assim, a população foi informada de tudo que está acontecendo. Foi ouvido a população em todos os distritos que a gente visitou. Sim, foi feito um estudo com uma equipe de engenheiros, equipe técnica, entendeu? Isso aí foi um investimento, entendeu? Assim, foi ouvido todo o distrito que você teve, olhou lá a saúde, olhou a questão da água, a questão do esgoto, a questão do lixo, entendeu? Para a construção desse plano. Sim. E hoje está sendo feito esse plano, ele tem um valor para 20 anos, a validade dele. E a cada 4 anos é feita a revisão dele. E nós já estamos no processo de revisão dele já esse ano já, entendeu? Já está sendo revisado, inclusive nomeado por decreto pela prefeita, entendeu? Tem a portaria publicada no Diário Eletrônico dos representantes do estudo da revisão desse plano, entendeu? Já está sendo revisado o plano de novo já. Então assim, só para vocês entenderem a prática da lei, a lei ela foi prorrogada, ela protelou, ela deu um prazo para os municípios iniciar, para os estados fazer essa lei, depois prorrogou, mas teve que fazer. Então todos os municípios tiveram que construir um plano municipal de saneamento básico. Isso na federação no Brasil todo.
Alguns fizeram por conta própria, alguns municípios, alguns contrataram empresa, alguns tiveram auxílio do Comitê de Bacia, né, da EBIO, da ANA, mas enfim, todo mundo teve que construir. O que esse plano provavelmente diz do que ele falou ali? Foi levantado e elencado todas as necessidades de cada localidade, por exemplo, de Manhuaçu, de Vila Nova, de Sacramento, de Santa Amaro, e foi colocado nesse plano como metas de curto, médio e longo prazo, onde foi criado ali, olha, nós temos aqui em Manhuaçu, de esgoto, hoje talvez seja o maior, né, é lógico que nós temos investimentos grandes para se fazer em questão de água, mas a rede de esgoto hoje, né, o lançamento do esgoto diretamente do rio, isso constitui um crime. Não estou nem falando aqui de consciência social, porque isso aí vai além, mas assim, estou falando para vocês como futuro, né, pessoas da lei, isso é crime, isso está contra a legislação. Então assim, aí esse plano o quê? Então o município falou que nós precisamos do esgoto e criou-se lá uma perspectiva de um prazo para se cumprir. O problema é que nesse contexto, na época do lançamento do plano e da ideia, a ideia era o quê? Veio-se com a ideia de que o governo federal, que o Ministério da Cidade, fosse investir recursos para poder executar as obras. Só que isso não aconteceu e o Brasil entrou num processo de recesso, num processo de financeiro, como todo mundo já sabe, aí da economia nossa que deu uma decaída, as corrupções, enfim, vários fatores contribuíram. Então, o governo, na verdade, cortou recursos dos municípios, em vez de mandar mais, ele cortou. E parou-se um pouco de investir nessa área. E também não se fez projeto em cima disso, porque é preciso um bom projeto elaborado. Mas só para vocês terem ideia, a Lei 11.445, ela é a lei que trata do saneamento básico, né, nos seus pilares, água pluvial, água, esgoto, resíduo sólido, e que ela, dentro dela, destrinchando mais, ela estabeleceu que se criasse os planos municipais de saneamento básico, que se criassem os conselhos municipais de saneamento básico e que esse conselho contribuísse com o papel de fiscalizar, de gerir, de direcionar, de envolver o que é preciso ser feito dentro do município no aspecto também. Ponto. Isso é uma lei. Aí, quando a gente fala de esgoto, a gente fala de efluente, a gente fala de nascente, aí você tem leis, né, que compõem o IGAM, que é um órgão estadual que faz essa fiscalização. Você tem resoluções normativas, por exemplo, você tem a resolução normativa 357, ela estabelece as classes das águas. Se esse rio nosso, pelo nível de poluição, pelas características dele, ele é classe 1, ele é classe 2, ele é classe 3, e assim por diante. Existem resoluções Copan. Resolução Copan número 1, ela fala sobre as análises de água que tem que ser feita da água de superfície, água bruta que a gente chama. Resolução Copan e assim por aí vai. Então existem várias resoluções, existem algumas leis, né, que tratam disso, das águas, água bruta, água de poço, cada água, por exemplo, uma água bruta captada no poço, tem uma normativa, resolução normativa que trata dela. A água superficial, bruta, tem uma resolução que trata dela. Tudo isso vocês podem conseguir através do IGAM, através do site do IGAM. Outorgas, licenças ambientais, tudo isso são vinculados nessas leis. Beleza. A outra lei, e que mais propriamente diz respeito a nós aqui no tratamento de água e no saneamento, aí falando do saneamento da água, mais propriamente, porque o saneamento é isso tudo que a gente está falando, mas propriamente da água, é a antiga portaria 2914, que hoje ela faz parte de uma resolução de consolidação, que é a resolução de consolidação número 5, o anexo 22. Isso depois vocês podem pesquisar no Google, que vocês vão achar lá, e ela traz, o que essa lei fala? Essa lei ela fala de um todo. O que é água potável? As definições você procura assim, o anexo, resolução de consolidação, número 5, Ministério da Saúde, anexo 22. Esse anexo 22 é o que era, porque o que acontece? O Ministério da Saúde, antes ele tinha uma lei lá para o pessoal da vigilância, uma lei lá para a área vamos dizer assim, de vacinas, de medicamentos, uma lei lá para a lei do saneamento. Aí ele fez assim, juntou, ele fez a resolução de consolidação. E essa consolidação, ou seja, juntou-se tudo num pacote
E aí foi pondo anexo, distribuiu. Não sei se isso melhorou, se isso piorou, só sei que ele fez isso. Então, assim, a antiga 2914 é isso aí. E o que essa lei, o que esse anexo fala? Ele fala, primeiramente, lá no seu cabeçalho, ele trata, né, vou até abrir aqui, até para a gente poder ir falando pontuadamente, mas assim, primeiro ele traz as definições. O que são os, por exemplo, vamos falar assim, o que é água potável? O que é água potável? O que quais são os... ele traz as definições. Rede de água, rede de distribuição, o que é água potável, o que é interrupção na rede de abastecimento, o que é intermitência, as definições. Depois ele traz, né, os parâmetros assim, as competências. O que é competência? Por exemplo, eu vou abrir o Google, eu estou achando aqui, então, portaria. Depois ele traz, eu vou passar rapidinho, só para trazer para vocês uma noção, um norte. É de 2018, não? Não, é 2011. Então, ó, antes ela era. Não. A 2014 está em 2011. A consolidação é 2018, 2017. Consolidação 2017. Então, olha só, ela fala, dispõe sobre aqui inclusive, olha só para vocês verem, ó, considerando a Lei 11.107, que dispõe sobre normas de contratação de consórcio público. Por que é consórcio público? É você definir quem que vai responder, quem que vai executar o serviço. Se é uma Copasa, se é um SAI, se é uma autarquia municipal, se é uma iniciativa privada, porque a Copasa ela é mista. Ela é parte do governo e parte é iniciativa privada que investe dinheiro, inclusive com acionistas. Já um SAAI, por exemplo, no nosso caso, ele é uma autarquia do município, é o caso do SAMAL, que é do município, ele pertence ao município. Então, assim, aí essas leis tratam disso. Lei 8.880 dispõe sobre as condições de promoção, proteção, recuperação de saúde. Então, assim, ela vem traz no preâmbulo aqui algumas definições, algumas disposições gerais e depois definições. Água para consumo humano. O que é? É água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos, higiene pessoal, independente de sua origem. O que é água potável? Que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde. Então, trouxe as definições. Assim, se eu digitar lá no Google essa portaria 2.914 abre para mim? Ela vai abrir para você. Só lembrando que ela não é mais portaria 314. Ela era, eu posso dizer que não é mais, mas ela é a consolidação, número 5, o anexo 22. É a mesma coisa. Tá? É só para você saber que ela mudou. Mas ela está na íntegra aí no texto, não foi nem alterada. Existe até um estudo de revisão dela, mas não foi, aconteceu. Só para vocês entenderem. Aí onde eu quero chegar mais, e ela vai falar das competências, o que compete ao Estado, ao município, ao regulador, por exemplo. Ao município, vou dar um exemplo prático. Aqui ela fala, fiscalizar, acompanhar, monitorar, papapá. Município também, e nós, como executores, que é o SAAI, compete a nós o tratamento, a captação, que gerar essa potabilidade, a distribuição e fornecimento de água. Beleza. Vamos no exemplo prático. Nós coletamos água, captamos lá na nascente, traz aqui, trata, faz o processo de tratamento físico, químico, microbiológico, pega a água, manda para o reservatório e distribui para a comunidade. Cobra a tarifa por isso, por esse serviço prestado. Nós não vendemos a água, nós cobramos tarifa de prestação de serviço. Aí, onde que entra então, por exemplo, essa lei, essa questão das competências e das definições? O município tem o pessoal da epidemiologia, da área de vigilância. Então, um exemplo prático, a lei fala que é competência do Estado, do município e a nossa obrigação. Aí nós então fazemos coleta, tratando, distribuindo. Uma vez por mês, ou quando o Estado entender, e o município,
eles vêm, fazem uma coleta de água aqui na estação mesmo, ou na rua, em diversos pontos, e levam para o laboratório do estado e fazem uma análise para comprovar, para comparar os laudos. Tem um laudo que a gente faz, que a gente tem que emitir diariamente, todo mês, semanalmente, e o laudo que eles fazem para ver se está batendo, se o que nós estamos falando no nosso relatório concerne com o que está lá. Então, existe essa fiscalização sobre o nosso trabalho que é executado, sobre a nossa prestação de serviço. Esse é um dos exemplos, né? São eles, mas esse é um que eu usei. Então, assim, na prática, quando o município, isso foi, o Serra foi, você lembra o ano? Eu não me lembro. Serra foi ministro da Saúde? Isso, que ele municipalizou, porque antes o Serviço de Saúde, igual o caso é o SAAI, ele pertencia à ente federal, ele era Fundação Sestra, depois passou para a FUNASA, né?